Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Um prazer muito grande saber que você já faz desse horário um momento para ficar por dentro daquilo que acontece no mundo e as suas reverberações aqui na Amazônia, na Panamazônia, na nossa região. Um abraço para você que nos acompanha na live do Instagram, @pglobalizando. Nós estamos ao vivo nesse momento. Um abraço para você que vai se juntar, pode participar, pode mandar o seu recado. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. É também um projeto do CNPq, um programa de pesquisa do CNPq CAPES. A gente está dentro do programa de pós-graduação em Gestão do Conhecimento da UNAMA. E a gente também vai levar para você sempre temas importantes. E eu quero dizer para você que eu não faço o programa sozinho, é claro. Eu quero sempre trazer alunos e acadêmicos de Relações Internacionais. A começar por Eduardo Oliveira. Bom dia, Eduardo. Olá, professor. Olá, você que está nos acompanhando em mais um programa Globalizando. É muito bom estar aqui. Então, já queria mandar um abraço para quem já está nos acompanhando. Então, eu vou mandar um abraço para o Ian Barcelar, que está lá no nosso Facebook. Curta, verifique todos os nossos conteúdos, que está imperdível esse programa. Muito legal. E eu queria também dar boas-vindas para a acadêmica agora do 4º semestre, Alice Cardoso. Bom dia, Alice. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte da Rádio UNAMA. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de aproveitar para mandar um grande abraço para nosso seguidor do Twitter, a Lucélia Santos. Legal. E completando o nosso time de locutores, acadêmico do 4º semestre, João Victor Barra. Bom dia, João Victor. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. Um abraço para nossa seguidora do Instagram, Cleidiana Nascimento. Muito legal. E olha, a semana passada a gente conversou sobre o que estava acontecendo em Belém, né? Estava aqui o Luiz Arnaldo, que é assessor de Relações Internacionais do município de Belém. E nessa perspectiva, nós tratamos de vários temas. Um dos temas ficou muito claro que precisávamos falar aqui no Globalizando. Eu estou me referindo sobre a questão dos migrantes e refugiados na Panamazônia. As manifestações foram muitas e para conversar sobre esse tema tão importante, estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio UNAMA ninguém mais, ninguém menos do que José Albarran Lopes. Ele é formado em Comunicação Visual pelo Instituto de Desenho Darias. Ele é treinador internacional em desenvolvimento humano e bem-estar, criador e fundador do Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Venezuela, é técnico, intérprete e mediador intercultural para os imigrantes e refugiados venezuelanos, trabalha para a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, que é a CESTER, na Casa de Passagem do imigrante em trânsito, Domingos Zalute. E desde 2022, isso é importante, trabalha para o município de Belém no Serviço de Acolhimento Institucional para Indígenas Uaral da Fundação João 23 Fumpapa. José, que prazer te receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA e falar um tema tão importante. Bom dia a todos, buenos dias a toda nossa comunidade latina que está aqui em Belém do Pará, a todos nossos irmãos latinos, né? E panamazônicos. Panamazônico. E sempre falar dessa questão é tentar levantar vozes, permitir que essas demandas apareçam na sociedade, né? Com certeza. A gente precisa sempre tocar esses temas e nos atualizar, né? Importante que nós vamos conversar com você ao longo do programa, tem várias perguntas e você pode participar. E a gente começa assim, né? A gente tem essa conversa com o José hoje, mais uma viagem musical sensacional. Eu queria saber então agora para onde nós vamos viajar, Alice, no programa de hoje. A playlist do programa de hoje está sensacional e conta com música dos principais países de saída e destino dos refugiados da Panamazônia. Refugiados e imigrantes venezuelanos impactaram diretamente a região da Panamazônia, uma vez que muitos deles atravessam a fronteira e buscam abrigo em países vizinhos, como o Brasil. Em representação à Venezuela, vamos ouvir agora Mayre Martínez com Fuera. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E nós já começamos a viagem musical, já indo para a Venezuela com música de qualidade, Alice. Acabamos de ouvir Mayre Martínez com Fuera, representando a Venezuela. O Brasil é o 5º maior anfitrião de imigrantes e refugiados venezuelanos, com mais de 262 mil pessoas.
segundo a ONU, gerando a necessidade de garantir assistência humanitária e integração dessas pessoas na sociedade. Globalizando. Fique por dentro. Segundo dados do governo federal do Brasil, o fluxo migracional de países vizinhos no âmbito da Operação Acolhida, principalmente oriundos da Venezuela, já chegam à marca de 100 mil refugiados. Vejam só. O acolhimento de migrantes e refugiados na Amazônia tem se intensificado, principalmente a partir do final do século XIX, com populações argentinas, italianas e japonesas formando comunidades na Amazônia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando sobre migrantes e refugiados na Panamazônia com o José Albarrán Lopes e nós estamos conversando exatamente para saber de que forma está sendo tratada essa questão. José, tem uma pergunta da Rafaela Maia pelo Facebook. Muito obrigado, Rafaela. Quer saber o seguinte: quais as principais razões para o silenciamento dos refugiados na Panamazônia? De que maneira as organizações internacionais estão lidando com essa situação? Bom, do ponto de vista como ativista e como imigrante, eu acho que a situação mais difícil é o fato de a gente não estar preparado para essas situações globais que estão acontecendo. Então, ninguém se por exemplo, no caso da Venezuela, ninguém se imaginava, né, que um dos principais países exportadores de petróleo, ia passar por uma situação como essa. Com certeza. Onde mais do 10% da população teve que sair. Perfeito. Por essa crise sociopolítica, socioeconômica, né? E a gente tem que buscar a acolhida em todos os países que a gente tem ao redor da Venezuela, né? Ninguém se imagina viver isso. E sempre é uma questão de desenraizamento. Então, você sai do teu local de vida para ir ser transplantado. Isso é muito doloroso, né, José? E doloroso, sobretudo, em Sudamérica, não? Em o que a gente chama de Panamazônia. Por quê? Porque no momento que tu passa a tua vida. Sem tu passa dúvida. a tua vida, digamos assim, 20 anos criando patrimônio, 25 anos criando patrimônio, a vida quase toda, Sem né? dúvida. Parte de tua vida, ou a parte mais importante da tua vida, criando patrimônio, e de repente, Não fez com nada. Nada. E tu tem que ir, então aí tu quebra teus vínculos. Perfeito. Eu tenho 7 anos que não vou para Venezuela. Exato, é isso. Acho que é Entendeu? interessante, né, Alice? O José tá falando, isso é desenraizar, isso é perder raízes e ao mesmo tempo se encontrar estrangeiro numa terra que não se conhece. Exatamente, professor, porque além disso, dessa questão de perder as raízes, ainda tem o estigma que os imigrantes sofrem quando eles vêm para cá. Então, além deles estarem tendo que recomeçar de novo, eles ainda têm que sofrer com esse preconceito de se achar numa nova sociedade, de conseguir um novo emprego, uma nova casa, uma nova família, enfim, é bastante pressão, né? Tanto pelo lado emocional como pelo lado de se estabilizar num país que às vezes não é tão aberto. E às vezes você pensa que a gente vai tirar algo de alguém. E pelo contrário, Isso. todo mundo chega a somar, né? Isso. Importante isso que você falou, porque cria-se uma xenofobia escondida. Isso. Porque se justifica por questões econômicas, mas na verdade por trás é a dificuldade de receber o diferente. Não é explícita, Não é mas está explícita. presente. Perfeitamente. Olha, o José está conversando com a gente, você que está nos acompanhando aqui na live do Instagram pode participar e é sempre bom saber que você vai estar agindo aqui, conversando com a gente. Nós viajamos pelo mundo da música para a Venezuela, João Victor. Agora eu quero saber para onde nós vamos. O número de imigrantes na Colômbia tem aumentado significativamente nos últimos anos, principalmente devido aos conflitos internos dos países de origem dos refugiados. Os principais são Venezuela e Equador. Em representação à Colômbia agora, professor, vamos ouvir La Plata, de Juanes e Lalo Ebrard. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Cara, eu não quero dizer nada não, mas quando a playlist do Globalizando toca é sempre música diferente, de qualidade. Viajamos para onde, João Vitor? Viajamos para a Colômbia, professor. Acabamos de ouvir La Plata, de Juanes e Lalo Ebrard, representando a Colômbia, que é o primeiro destino da migração forçada da Venezuela e também o segundo país que mais recebe refugiados no mundo, com quase 2 milhões. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Estamos com o José Albarrán Lopes aqui no programa Globalizando e ele trabalha diretamente com a questão da migração e refugiados aqui em Belém. E, José, tem uma questão interessante que ele levantou que vale a pena comentar, né? Sim. Com respeito a Colômbia, em Venezuela existen hasta barrios donde la mayoría de nuestros hermanos colombianos vivían. Entonces, con ese proceso de migración y deslocamiento forzado, nosotros en Venezuela teníamos más o menos esa cantidad entre 1,5 millones y 2 millones de colombianos. Ahora Venezuela. Na Venezuela. Y vivíamos todos tranquilos. Sem problemas. Ahora somos nosotros más o menos la misma cantidad, entre 1,5 millones y 2 millones de venezolanos que están viviendo ahora en Colombia. E como é o tratamento agora? Bom, es lo que te digo, el grande desafío en ese deslocamiento forzado en Sudamérica es el proceso de que las personas se ven en condición de vulnerabilidad y migran para países en donde hay un grande volumen, o digamos así, hay una grande representatividad de vulnerabilidad. Entonces tú estás ahí, tú estás quedando en una situación de vulnerabilidad extrema, de noche para mañana, y ahí tú llegas para un país donde tú, infelizmente, vas a llegar dentro de uma realidade vulnerável. Perfeito. E aí se mistura a vulnerabilidade que chega com a vulnerabilidade que ainda não foi atendida 100% e sistematicamente. Aí pronto. É o processo de desumanização. A Barros.seso pergunta o seguinte: de que forma os indígenas venezuelanos da etnia Huaral estão mantendo contato com as suas famílias que ficaram na Venezuela? Normalmente o que acontece, a maioria das pessoas se pergunta por que as mulheres vão para a rua com as crianças e tudo isso, e aí é justamente isso. A maioria do dinheiro que eles coletam na rua é justamente para eles poderem colocar crédito nos celulares, que não acontece só com o Guará, acontece com todo mundo que chega, porque tu queres estar em contato com tua família, queres reconstruir aqueles vínculos que foram quebrados pelo deslocamento forçado, então aí a pessoa automaticamente tem que colocar crédito no celular, entendeu? Buscar a forma de mandar dinheiro para outro país, os filhos que ficaram lá, os netos, enfim, as pessoas precisam de fazer isso. E no caso dos Guarau, eles com o dinheiro que eles coletam, ajudam justamente a colocar dinheiro no celular, comprar um celular usado como seja, para poder entrar. É o mínimo. E aí, nessa pergunta também, ela fala de números, a pessoa pergunta sobre números. Quantos estão abrigados, quantos fora de abrigos em Belém? Olha, hoje o dia aqui em Belém, tem mais ou menos 145 que estão acolhidos no espaço de acolhimento Tapaná. E fora do espaço de acolhimento, a gente tem mais ou menos mais de 550 indígenas Huaral que vivem por conta própria. Então, assim, eles estão realmente... São guerreiros, né? São irmãos guerreiros que estão se virando nos 30 para poder sair à frente, né? De alguma forma, a Arissa está perguntando o seguinte: de que maneira os governos e a organização da Panamazônia têm lidado com isso? Existem muitos problemas, precisa de uma política que seja séria. Sim, realmente eu acho que é má na execução da política. A gente demorou para construir, né? Porque foi até mais ou menos, acho que estamos em 2023, 2021, 2022, o ano retrasado foi que a gente conseguiu a aprovação da lei estadual. E esse ano conseguimos a lei municipal, né, depois de tanto tempo. Então, assim, a gente está caminhando, porém, eu acho que ganhamos o fato de ter uma das melhores estruturas jurídicas para enfrentar isso. Agora, o grande desafio vai ser como é que vamos implementar. Né? Isso daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre o papel da OAB, como é que está sendo o legislativo, vou falar daqui a pouco. Só para dar um abraço para quem está nos acompanhando, o Calil está transmitindo para a gente a nossa live, a Stephanie, a Sara Tavares, Samuel Paz, Barros Sesso e todo mundo acompanhando a gente aqui no programa Globalizando. Vamos para a terceira etapa da viagem musical, Alice Cardoso. A condição socioeconômica da Bolívia é a principal causa de fluxo migratório que vem ocorrendo nos últimos anos. E a maioria dos imigrantes bolivianos muda-se para o Brasil, por vê-lo como um país de oportunidades e com uma população hospitaleira. Em representação à Bolívia, ouviremos a banda Ataro com a música Cholón Ninay. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Playlist sensacional do programa Globalizando. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente aqui na Rádio Nama FM 105.5 e também na live do Instagram, @pglobalizando. Alice, viajamos para onde, hein? Acabamos de ouvir Sholom Linai, da banda Atarro, representando a Bolívia. Segundo o jornal G1, em 2019, os bolivianos formaram o maior número de imigrantes na região de São Paulo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Muito bem, hoje estamos conversando sobre migrantes e refugiados na Panamazônia. Dentro dessa discussão que nós estamos fazendo no Globalizando, ao longo desse mês de agosto vamos tratar de vários temas relacionados à Panamazônia. Lembrando que Belém foi o centro das grandes discussões na semana passada, teve os diálogos amazônicos, teve a cúpula da Amazônia e vários eventos ao redor desses dois eventos principais. E um dos temas que nós tratamos é exatamente esse das migrações e do refúgio na Amazônia. O José está aqui com a gente, José Albarrán, e o Ian Ortiz no Instagram, muito obrigado, viu, Ian? Tá lhe perguntando o seguinte: quais os desafios enfrentados pela OTCA, Acnur, OIM, no que tange a questão dos migrantes refugiados nessa vasta região que é a Panamazônia? Os desafios são muitos, né? O fato de poder justamente ajudar, auxiliar e, digamos assim, passar todo esse know-how que as grandes agências humanitárias têm. Sim. Enquanto a essa experiência, né, de organizar as migrações. Porque para países, por exemplo, como o Brasil, que nunca tinha vivido um deslocamento forçado como o da Venezuela, não, de um país vizinho, justamente as agências humanitárias elas traem todo esse know-how para poder ajudar a organizar essa migração. E ela passar a ser de uma migração desordenada, digamos assim, para poder ser uma migração organizada. E é justamente onde as agências entram e todas elas ajudam, cada uma em seu comando, cada uma em seu mandato e sua competência, a poder ajudar nesse processo, né? E a gente, claro, como ativista, não, como membro da sociedade civil organizada, também joga um papel fundamental em todo esse processo, porque a gente está aqui. As agências muitas vezes elas vêm com essa experiência de fora, mas a gente que está num momento, no espaço local, a gente pode ajudar justamente a eles, porque não tem organização sozinha que dê conta do recado. Inclusive, quero mandar um abraço para a Gabriela Nunes. A Gabriela Nunes foi daqui do Globalizando, é internacionalista. Ela trabalha no Acnur, nas ações, inclusive lá em Roraima, fazendo exatamente esse trabalho. E ela me dizia exatamente da necessidade de ter um contato muito grande com as organizações da sociedade civil. Isso. Como você falou, né? Se não houver esse contato, fica uma coisa de fora para dentro, né? Não tem como andar direitinho, não, porque são justamente as organizações da sociedade civil organizada que ajudam em todo esse processo e guiam. Perfeito. Né? E são as que têm o contato com as pessoas, com líderes comunitários, que têm essa experiência de como espalhar esse conhecimento e a partir daí todo mundo construir uma realidade diferente em isso que a gente está, digamos, sendo abordado, não? Que é o tema do deslocamento forçado. Perfeito. Olha, o José Albarrán Lopes, ele trabalha aqui, né, faz um trabalho maravilhoso, seja no âmbito da OAB, seja no âmbito do ativismo social mesmo. Quero aproveitar para mandar um abraço para a Verena Moura, mas também para o queridíssimo amigo João Calbi, que faz parte do nosso trabalho da Comissão de Relações Internacionais da OAB. João Calbi, um abraço para você. E agora nós vamos para mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. O Globalizando não para e tem sempre informações de qualidade. A gente tem uma equipe de externa que circula a cidade para verificar os eventos ligados, inclusive ao NAMA. E a UNAMA, neste semestre, tem uma novidade maravilhosa. A UNAMA agora, além de ser Alcindo Cacela, é também um NAMA gentil. Para falar sobre isso, vamos receber então a queridíssima Paula Castro. Bom dia. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui de volta em mais um semestre no nosso programa Globalizando. E eu estou aqui diretamente da nova unidade da UNAMA, a UNAMA Gentil, e vou conversar com o professor Said Calife, que é diretor aqui da nova unidade. Bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia. É um prazer falar aí com os ouvintes da Rádio UNAMA. Então, professor, conte pra gente quais as expectativas para a chegada dos calouros, dos novos alunos nesse novo semestre. Sempre é uma expectativa muito positiva, né? Principalmente que a gente vai estar recebendo agora, dia 16, os calouros do campus Gentil, né? Com muita vontade, muito desempenho, muito aprendizado, principalmente, né? Acolher de forma individualizada e coletiva nesse processo.
Perfeito, professor. Conte pra gente também quais são as novidades que tem aqui no Polo. Quais são os cursos que vão ser ofertados, qual o diferencial de infraestrutura? Assim, o Polo, que hoje nós estamos com a UNAMA Gentil, é antigo Uninasal. Né? E aí, com o advento da COP30, o Grupo C, através da professora Betânia, resolveu fortalecer ainda mais a Amazônia, colocando a UNAMA Gentil juntamente com a UNAMA Alcindo. Hoje a gente é uma única bandeira, uma bandeira de fortalecimento da Amazônia, fortalecimento da região. Desta forma, o nosso campus Gentil vai trabalhar com os cursos de psicologia, odontologia, fisioterapia, educação física, pedagogia, todas as licenciaturas, as engenharias, administração e contatos. Então, todos esses novos alunos que vão estar chegando agora na terça-feira serão bem recebidos, com sala, infraestrutura e o principal, né, que é o conceito ubíqua. O conceito ubíqua de aprender, de em qualquer local, qualquer momento possa ter o aprendizado. Isso que é o nosso ponto focal importante e que os nossos alunos vão ser integrados a partir de terça-feira. Certo, professor, diferencial tremendo, a nova unidade está maravilhosa, então parabéns, mais aí uma iniciativa de sucesso do Grupo Ser Educacional. Muito bem, pessoal, esse foi o professor Said Calife aqui conosco no Globalizando. Ele é o novo diretor aqui da nova unidade da UNAMA, a UNAMA Gentil, e ele contou um pouco pra gente sobre as novidades e os cursos que vão ter aqui agora nesse novo campus. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigado, estou à disposição da Rádio UNAMA para que a gente possa estar também falando um pouco sobre as perspectivas do ensino, a pesquisa e a extensão que a gente desenvolve muito bem dentro desse campus. Obrigado. Muito bem, agora segue com vocês aí no estúdio com mais conversa e muita música de qualidade. Até a próxima. Obrigado, Paula Castro. Muito boa conversa, aliás, realmente uma expansão muito legal da UNAMA, pela UNAMA Gentil, Bittencourt. E agora nós vamos para mais uma etapa da viagem musical, a última deste bloco. Eduardo Oliveira, com você. É isso mesmo, professor. E nos últimos anos, os números de imigrantes equatorianos aumentou exponencialmente, sendo mais de 29 mil em 2022. Segundo o jornal El País, é a segunda maior nacionalidade que atravessa a selva que separa a Colômbia do Panamá. Para representar o Equador, vamos ouvir Swing Original Monks com Volcánico. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Olha, a playlist de hoje tá tão legal, que de fato fica... É pena ter que parar a música para terminar o bloco. Não é isso? Foi muito, muito legal. E aí eu queria saber para onde nós viajamos, Eduardo. É isso mesmo, professor. Tá sensacional. Acabamos de ouvir Volcánico, de Swing Original Monks, representando o Equador, onde algumas das principais causas de emigração do país é o aumento da violência e das mortes, incluindo o imenso caso de feminicídio no país, além do aumento da pobreza e do desemprego. Muito legal. Olha, quero aproveitar para dizer que duas perguntas do Barros.cesso aqui na live do Instagram daqui a pouco vai ser respondida. Quero também mandar um abraço para Monique, que está com a gente. O professor João Calbi está dizendo Globalizando sempre com temas relevantes e de grande interesse local e global. Parabéns a toda a equipe, ao nosso querido professor Mário Tito. Um abraço para você, João Calbi. Ângela Piatti também está dando bom dia. A Eli Barro. É a Elin que está falando. A Elin, um abraço para você. Daqui a pouco a gente vai responder suas perguntas. E a Eli está mandando um abraço para você. Um abraço. Muito legal, né? E aí a gente vai dar um pouco essa parada agora, mas eu quero saber, João Vitor, para onde nós vamos viajar no próximo bloco? Fique ligado, ouvinte. No próximo bloco, a playlist do programa Globalizando vai passar por Chile, Peru, Panamá e, claro, Brasil. Está no ar, programa Globalizando da UNAMA FM. Já estamos de volta aqui no programa Globalizando da Rádio UNAMA FM 105.5. Um abraço para você que nos acompanha no rádio do seu carro pela Rua da Grande Belém, mas como a Rádio UNAMA pega aqui pela Grande Belém também pelas cidades vizinhas, um abraço para você que nos acompanha em Marituba, você que nos acompanha em Benevides, Benfica, você que está em Santa Isabel do Pará,
Castanhal, Colares, Vigia de Nazaré. Aliás, um abraço pra galera de Vigia de Nazaré. O mês de setembro tem o Círio de Vigia, o Círio mais antigo do estado. Com certeza, Vigia de Nazaré vai estar muito bonita nesse momento. Nós estamos conversando hoje sobre migrantes e refugiados na Panamazônia. O nosso convidado é o José Albarrán Lopes. Ele é formado em comunicação visual pelo Instituto de Desenho Darias. Ele é treinador internacional em desenvolvimento humano e bem-estar, criador e fundador do Movimento Integrado da Saúde Comunitária da Venezuela, técnico, intérprete e mediador intercultural para migrantes e refugiados venezuelanos. Daqui a pouco a gente vai conversar, inclusive, sobre a questão dos araus aqui em Belém. E antes disso, vamos de música no programa Alice Cardoso. O aviãozinho da playlist de hoje está passando pelos principais países de saída e destino dos refugiados da Panamazônia. Desde o ano de 2021, o Acnur tem intensificado sua presença e prestação de serviços na fronteira ao norte do Chile, para atender aos cerca de 500 refugiados venezuelanos que atravessam a fronteira a pé diariamente. Representando o Chile, agora ouviremos Pantera, de Sofia. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical sempre diferenciada do Globalizando. Alice, agora essa música é de onde? Acabamos de ouvir Sofia com Pantera em representação ao Chile. Em setembro de 2021, o representante conjunto do Acnur e da OMI lamentou a situação deplorável a qual os refugiados estavam sendo submetidos no país. Segundo a imprensa, migrantes e refugiados em situação de rua tiveram seus pertences roubados e queimados durante o protesto contra estrangeiros. Globalizando. Fique por dentro. A migração e a busca por refúgio são temas complexos que envolvem o direito internacional, os direitos humanos e o princípio da solidariedade humana. Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 48, que enfatiza o direito de toda e qualquer pessoa de buscar e receber asilo, os Estados são os primeiros responsáveis por assegurar a implementação desses direitos. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com José Albarrán Lopes. Ele é venezuelano, é ativista aqui na cidade de Belém. Aliás, tem a pergunta da Eilinha aqui no Instagram. São duas, na verdade. Na verdade, são três. Eu vou tentar reunir as três numa só, né? Ela pergunta sobre como é que está sendo o trabalho com os araus. Pergunta exatamente se os que foram aprovados no vestibular já estão cursando e um pouco da cultura deles. Então, fala um pouco dos araus. Sim, bom, o que a gente tem aprendido em todo este tempo com eles, né? Aliás, por exemplo, eu como venezuelano, eu nunca imaginei estar ao lado de meus irmãos numa situação tão difícil como essa, né? Exatamente. E então sempre resulta um grande desafio, porque assim, para as pessoas que não entendem o espanhol e para as pessoas que ainda não entendem o que significa trabalhar com comunidades indígenas, sempre resulta um pavor que cresce constantemente quando a gente tem que tratar com o tema indígena e mais sendo estrangeiro, né? Exato. Então, assim, é um grande desafio sempre esse processo. Enquanto a esses guarau que da pergunta, né, que estavam falando do vestibular, a gente conseguiu inscrever 7 indígenas guarau. Porém, somente 3 estão ativos agora em pedagogia, né? E ainda resulta um grande desafio esse tema do processo do edital Migre, que foi criado pela Universidade Federal do Pará, que ainda precisa ser reajustado, precisa ser melhorado, porque assim, entraram mais de 200 e tantas pessoas que foram aprovadas, mas somente 14 até agora estão mais ou menos ativos. Então a gente precisa rever isso, né? E depois tem também os professores, o corpo técnico, entender essa diversidade. Sim, eu acho que o problema sempre é porque assim, se fazem coisas pra gente e tá tudo bem, a gente aplaude e a gente acolhe, e a gente sabe o desafio que isso é, mas precisa também
está com a gente. Ou seja, o edital foi construído, mas nunca se sentaram com a gente para perguntar, nunca se sentaram com o refugiado para perguntar os desafios, nunca se sentaram com os imigrantes para perguntar os desafios, e a partir daí a gente construir junto. Porque não adianta tu querer construir para alguém se esse alguém não está presente como sujeito. Isso aí acaba sendo imposição. Exatamente. Então tem uma boa intenção, sim, mas a boa intenção não basta, né? Perfeitamente. Eu vou pedir mais um minuto para o Matheus, porque tem uma pergunta do Caléo Fontana, do Instagram, muito interessante aqui. Como a contaminação dos rios e o desmatamento exacerbado tem influenciado a questão da migração na região panamazônica? Bom, aí não sei, né? Esse aí é um grande desafio. Eu acho que esse tema aí fica mais para os letrados nessa área, né? O fato é que influencia muito, né? Sim. Porque esse fato de ter, por exemplo, a questão da mineração, contaminação de mercúrio, contaminação do peixe, leva à insegurança alimentar, né? Com certeza, porque as pessoas não entendem o que implica, por exemplo, jogar uma bateria dentro de um rio. Entendeu? A maioria das pessoas fazem um consumo, mas não é consciente. Então, eu sempre digo, o país que nós queremos é o que a gente é. Então, o Brasil que eu quero é o Brasil que eu sou. Porque onde quer que eu vou, por exemplo, no meu caso eu sou venezuelano, então a Venezuela está aqui. Onde eu estou, ela está aqui nesse momento, entendeu? O corpo é o território. Então, a Venezuela é meu território, eu sou o território. Então, enquanto eu compreendo isso, eu tenho que tomar em conta minhas ações. Maravilha. Mas se eu não tomo em conta isso, para mim, né? Tanto faz, eu posso falar agora, é o país que eu quero isso, e vai no carro e jogo na latinha por fora. Então, tem uma incoerência, né? Então, eu tenho que pensar, sentir e actuar no mesmo sentido, né? Como cidadão. Muito bem, José Albarran Lopes conosco no programa Globalizando. Obrigado a você que está participando na nossa live do Instagram. Vamos para a 6ª etapa da viagem musical. Para onde nós vamos então, João Victor? Em abril de 2023, o Peru decretou estado de emergência em suas fronteiras. A medida permite que as Forças Armadas se juntem à polícia nos principais postos de alfândega do país. Segundo a presidente Dina Boluarte, a medida visa manter o controle da ordem interna. Representando o Peru, agora ouviremos Faldita, de Leslie Shaw, com Malu Irique. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Maravilhosa, maravilhosa a nossa playlist do programa de hoje. João Victor Barra, que música maravilhosa, de onde vem, hein? Acabamos de ouvir Faldita, de Leslie Shaw, representando o Peru. Segundo a Acnu, cerca de 200 refugiados chegam diariamente nas fronteiras da cidade de Tacna, vindos principalmente do Haiti e da Venezuela. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje a conversa é sobre migrantes e refugiados na Panamazônia, um problema social sério, inclusive, e a gente está conversando com José Albarran Lopes, ele é venezuelano, ativista aqui na nossa região, trabalha na Fundação Papa João XXIII, a FUNPAPA, e tem perguntas chegando dos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Bom dia, pessoal do estúdio, tudo bem? Eu me chamo Micael Alexander, faço parte do programa Globalizando e sou acadêmico de Relações Internacionais. E hoje eu tenho uma convidada muito especial para fazer uma pergunta para vocês. Olá, eu me chamo Monique e a minha pergunta é: como a contaminação dos rios e o desmatamento exacerbado tem impactado os casos de refugiados na região da Panamazônia? Bom, é algo que a gente está conversando agora há pouco, né? O mais importante, eu acho que cada vez que as pessoas fazem um consumo não consciente em esses territórios mais vulneráveis, perto dos rios, dos nascentes, né? E o fato da mineração, por exemplo, a Venezuela vive agora a maior crise com essa situação, entendeu? Porque a mineria cresceu, por mais que isso seja, digamos assim... legalizado? Sim. Em realidade, não se midem os impactos, porque não se tem uma visão sistemática desses processos, né? Então, assim, particularmente, igual acontece, né, com o tema do petróleo. A gente viu agora. Não se chegou a algum consenso. Nada, né? Não se chegou a lugar nenhum, aí quer dizer que ainda a maturidade necessária para tocar esses temas, para abordar esses temas, ainda não chegou. E José, e voltando à tua história pessoal, né? Você veio para o Brasil, você não veio como refugiado, veio como migrante. Como migrante. E agora trabalha também com os refugiados, né? Como é que você vê essa situação?
Bom, em realidade na Venezuela eu tinha uma ONG, né? Eu tinha fundado uma ONG e a gente vinha trabalhando com diferentes contextos sociais. E vinha para o Brasil constantemente, não? Eu vinha 2, 3 vezes ao Brasil e voltava. Então o Brasil sempre foi a minha segunda casa. Aliás, que a minha esposa é brasileira, é paraense, né? Então assim, eu conheci ela lá e aí a gente teve essa oportunidade, não? Foi oferecida a oportunidade de trabalhar no Ceará em vista dessas viagens que eu fazia. E aí a gente aproveitou esse convite, sabendo que a situação poderia ficar pior, né? A gente que tem essa visão holística, essas coisas, a gente já estava vendo que os caminhos estavam se torcendo. Os cenários não estavam positivos. Não estavam positivos. A gente recebeu essa oportunidade e não é por acaso. Claro. E a gente decidiu, não vamos embora. Perfeito. E aí quando chegamos aqui, que teníamos pensado, não vou morar 6 meses no Brasil, 6 meses na Venezuela, porque a minha esposa também ama a Venezuela, tanto como eu amo o Brasil. A gente decía, tá bom, mas quando chegamos aqui o negócio explodiu lá. E aí foi preciso ficar. Tínhamos que ficar. Agora são quase já mais de 7 anos que eu não vou lá. Ou seja, se você não tivesse sido migrante, teria sido refugiado. Exatamente. Interessante. Mas eu me sinto refugiado. Com certeza, porque não pode voltar. Exato. E já morreram muitos parentes que eu não sabia, não dei um tchau, não fez um último adeus, né? Então isso dói muito, né? Claro. Quando a gente vê que governos autoritários assumem essa posição sem tomar em conta o que isso repercute nos outros, né? Perfeitamente. Olha, quero agradecer a presença do José aqui, porque é uma discussão que não para aqui, uma discussão que se abre. A gente precisa, de alguma forma, dar voz, dar vez a essas experiências, abrir possibilidade de contato. O Globalizando está aberto para isso, mas outros canais precisam ser abertos, né? Com certeza. A gente, mais que nunca, a gente precisa ter, como se diz isso, posição de fala, sem dúvida. Tem voz, para a gente tocar esses temas, não com o intuito de, digamos assim, de criticar de uma forma negativa, polemizar as coisas. Eu acho que não. A gente precisa chegar à maturidade de abrir espaço para a gente construir junto. Perfeito. Vamos ter divergência? Vamos ter. Mas eu acho que quando todo mundo assume que precisamos construir uma realidade junto e as pessoas se abrem para isso, surgem coisas novas, né? É sempre buscar o melhor do melhor. Muito bem, José Albarran com a gente. Eduardo, 7ª etapa da viagem musical é com você. Isso mesmo, professor. E o Panamá enfrenta uma das mais desafiadoras crises de movimentos migratórios vistos na última década. Após o recorde do ano de 2022, no qual quase 250 mil refugiados e imigrantes arriscaram suas vidas ao atravessar a selva de Darién, em busca de proteção e melhores oportunidades. E para representar o Panamá, ouviremos agora El Favor de Dímelo Flow. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem sensacional. Aliás, se você está perdendo o programa Globalizando, não se preocupe, porque primeiro vai ficar gravado. Depois nós estamos na live do Instagram, que também fica gravado. E depois tem a playlist que vai ser disseminada nas nossas redes sociais. Falando em playlist, realmente para onde nós fomos agora, Eduardo? Acabamos de ouvir El Favor de Dímelo Flow, representando o Panamá. Nos primeiros 6 meses deste ano, mais de 40 mil crianças migrantes indocumentadas transitaram pela selva panamenha de Darién. Este número é maior do que todo o ano de 2022, de acordo com a Unicef. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Programa Globalizando, projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, tem um primo irmão que é o Site Internacional da Amazônia, também tem 10 anos de idade. Quero falar com a coordenadora do Site Internacional da Amazônia, a Yasmin Garcia. Bom dia, Yasmin. Bom dia, professor Mário Tito, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Fala pra gente, Yasmin, o que é o Site Internacional da Amazônia, qual é o diferencial e por que ele tem uma vida tão longa, 10 anos?
Exatamente. O Site Internacional da Amazônia é um projeto de extensão produzido por graduandos e graduadas em Relações Internacionais, onde nós temos produções diárias de artigos acadêmicos, de quadros especiais que envolvem cultura, arte, música, para todos os tipos de assuntos que envolvem relações internacionais também. Nós temos o Durma Informado, que sai todas as noites, às 21 horas, onde nós recolhemos as melhores notícias do dia e postamos em primeira mão nas nossas redes sociais. Yasmin, e aí você já está no 8º semestre, concluindo o curso de Relações Internacionais. Como é que o Inter da Amazônia acabou te ajudando a construir a tua carreira como acadêmica e vislumbrar futuros profissionais? Além de eu ter amadurecido muito durante a minha estadia no site, né, até hoje, me ajudou muito a conhecer outras áreas que eu mesma não conhecia no início do curso de Relações Internacionais. Então, eu vi que Relações Internacionais não estava apenas ligada à diplomacia, mas também à cultura, à arte, à história, à política e economia. E isso eu pude perceber através dos trabalhos que eu fiz dentro do site. Além de te ajudar a fazer gestão de pessoas, como coordenadora do site, dá trabalho também organizar tudo isso, né? Isso mesmo. Yasmin, diga pra gente como é que se faz para acessar todo esse conteúdo do site. O nosso site você pode encontrar através do link internacionaldamazônia.com. O nosso Instagram e o nosso Twitter são @interdamazônia, sem repetir o A. E o nosso Facebook é Internacional da Amazônia. Yasmin, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Globalizando de hoje. Eu que agradeço. Bom dia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Eu estou conversando com o José Albarran Lopes, ele é ativista, trabalha na FUNPAPA, trabalha diretamente com a questão do refúgio de indígenas oraus, mas também com migrantes, etc. Deixa eu aproveitar e dar um abraço para quem está nos acompanhando aqui na live do Instagram. O Breno Soeiro, um abraço para você, Breno. Diz assim, olha, bom dia, professor Mário, meu conterrâneo. O Breno é de Vigia e está mandando um forte abraço a vocês. Igual para ele, o Breno é um grande parceiro. Imagina, com ele foi que iniciamos todo esse trabalho na CIASTE no início, né? Isso Éramos mesmo. só 3 pessoas. Para atender aquela realidade nova que chegava. Desafio, né? E foi um grande desafio, mano. Breno. Ele foi um grande guerreiro, né? Naquele momento, mano, assumir essa responsabilidade nas costas. Legal, Breno, um abraço pra você, viu, cara? Também tá com a gente a Aline Santos, Eric Imbiriba, o Sérgio Salles está dando bom dia pra gente, a professora Dalva Lima também tá aqui, a Stephanie _SC também tá com a gente e tem uma pergunta da Valéria Martins no Instagram. Como é que o Pará ajuda a integrar esses imigrantes no mercado de trabalho regional? Bom, eu acho que isso ainda é um grande desafio, né? A gente precisa implementar, fazer verdade, fazer realidade essa implementação da política pública e sobretudo, criar um protocolo integrado em todos os municípios. Porque o estado do Pará, a gente sabe, né? Se a gente coloca a Venezuela dentro do estado do Pará, ainda sobra território. Sem dúvida. Então, o estado do Pará é um país. Perfeito. Então, a gente tem que pensar esse território como se fosse um país. A gente tem que integrar todos os municípios nessa grande realidade, porque cada município tem sua particularidade, como se fosse um território bastante complexo, né? Então a gente tem que unificar isso e criar um protocolo unificado, porque a gente tem pessoas que às vezes vão para outro município, o município não está sabendo da realidade que está vivendo Belém. Perfeito. Então quando se enfrenta com isso lá, está totalmente despreparada, Perfeito. não sabe como atender a esse público. Então assim, a gente precisa realmente subsidiar esses municípios, mas para isso o próprio Estado precisa construir um protocolo, precisa construir uma ferramenta, políticas públicas que ajudem todo esse processo. Vou utilizar esse minuto que o Matheus me deu agora para te perguntar qual o papel da Comissão de Relações Internacionais da OAB na construção de todos esses benefícios que estamos trabalhando. Olha, aí a OAB ela vem demonstrando justamente aqui em Belém do Pará o impacto que tem a sociedade civil organizada. Perfeito. E a experiência que implica o fato de a gente conhecer o marco jurídico local para a gente poder influir positivamente nessa realidade e de uma forma concreta. Isso. Porque não basta o fato de querer ajudar, de querer fazer sem tu conhecer a realidade. Precisa conhecer a realidade e a partir desse conhecimento é que tu vai influir positivamente, construindo, né, e ajudando ao Estado e tudo isso a construir essas políticas e a implementar essa política, né? Via legislação e via programas específicos. E com a participação
das pessoas Perfeito, involucradas, perfeito. porque é isso que ajuda. A sociedade civil permite que essas pessoas participem. Nós participamos desse processo aqui, Ótimo. não? Que muitas vezes não acontece. Então a gente, como imigrante, como refugiado, apátrida, pessoa vítima do tráfico de pessoas, enfim, a gente pode participar nesses processos para que essas leis, na hora de materializar essas políticas, elas realmente funcionem. Porque senão fica aí no papel, né? Perfeito. Deixa eu mandar um abraço para a galera que nos acompanha por aí também na live, mas também na rádio. Um abraço para o professor Nazareno, aqui do curso de Direito da Unama BR, diz que não perde o Globalizando todo sábado, ele liga lá para acompanhar a gente, professor Nazareno. Também Marcelene Soeiro, lá em Vigia, no estúdio de Pilates, Bem Viver, faz um trabalho maravilhoso de humanização lá na fisioterapia, sempre muito bom, trabalhos assim. Marcelene, um abraço para você, parabéns pelo 1 ano do estúdio de Pilates, lá Bem Viver. Também para o meu cunhado, o Gilberto Santos, que tem um programa lá na Rádio de Vigia, disse, olha, eu acompanho o Globalizando, prazer, um abraço muito grande. Última etapa da viagem musical, Alice Cardoso, voltamos para casa. Segundo o levantamento do Comitê Nacional para Refugiados do Acnur, o Brasil tem mais de 65 mil pessoas reconhecidas como refugiadas. Em abril, a nacionalidade que mais solicitou o reconhecimento da condição de refugiado foi a venezuelana, com mais de 2 mil pedidos. E, representando o Brasil, ouviremos agora Isa com Ginga. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Etapa da viagem musical maravilhosa, voltamos para casa, Alice Cardoso. Essa foi Ginga, de Isa, representando o Brasil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil emitiu mais de 7.200 vistos humanitários para afegãos, entre setembro de 2021 e março de 2023. E este foi o programa Globalizando de hoje. Acabou o Globalizando, passou tão rápido, foi tão bom, mas acabou, pois é. Eu sou o professor Maritito Almeida, foi um prazer muito grande ter você conosco. Sempre digo, você pode acompanhar a gente também na live, todo sábado, 9 da manhã, estamos aqui. Agradeço muito a sua presença, a sua companhia. José Albarran, muito obrigado. Já há algum tempo que eu queria que você viesse aqui na rádio. A gente já estava com essa pauta há muito tempo. E já aconteceu, e foi muito boa a tua presença aqui, fico muito feliz. Obrigado pela conversa. A gente lamenta muito ter um pouco tempo para falar de coisas tão complexas, né? Mas eu acho que a intenção e a ideia é justamente abrir o diálogo e que as pessoas cada vez mais consigam ouvir aqueles que não sabiam, agora já se inteiram um pouco, investiga, procura, né? Conhecer e se apropriar da realidade. E eu coloco à disposição o curso e os alunos e o Globalizando para ajudar nesse trabalho. Muito obrigado, professor, muito obrigado à equipe pelo convite, a todos, pelo cuidado, pela atenção e, bom, estamos juntos nessa jornada, né? Muito legal, obrigado. E o programa Globalizando agradece também a quem fez pergunta no programa de hoje, Rafaela Maia, Arissa Nascimento, Ian Ortiz, Caléo Fontana e Valéria Martins. Quero agradecer agora ao Neo Mestrando, ele foi aprovado ontem no mestrado da Unama, no programa de Comunicação, Linguagens e Cultura, vai fazer uma dissertação sobre o Globalizando. Eduardo Oliveira, líder da equipe de conteúdo, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Essa é a nossa missão, né? Aqui no Globalizando. Exatamente. É conteúdo de qualidade, a produção científica aqui da Amazônia, vamos colocar isso em foco, né? E obrigado você que nos acompanhou durante essa 1 hora aqui de Globalizando, obrigado, professor, por estar aqui com a gente, dar essa aula. E não perca, você que está nos acompanhando, o próximo tema do próximo sábado, Amazônia rumo à COP30, desafios e perspectivas. Até lá. Muito bem, você não pode perder. Professor Cláudio Puti vai estar com a gente falando o que é que vai acontecer daqui para frente. Quero agradecer a acadêmica do 4º semestre, ela faz parte da equipe de playlist, maravilhosa playlist. Alice Cardoso, muito obrigado. Obrigada, professor. Foi um prazer estar aqui com esse programa maravilhoso. Todos são, né? Mas esse acho que foi especial. Foi especial. E eu queria agradecer nossos ouvintes e convidar eles a nos seguir nas nossas redes sociais, com o Programa Globalizando no Facebook e @pglobalizando no Instagram e no Twitter. Legal, Alice. E também agradeço ao membro da equipe de entrevista do 4º semestre, João Victor Barra. Obrigado, Vitor. Obrigado, professor. O programa Globalizando ficará disponível a partir de segunda-feira em formato podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Todos programa Globalizando.
Obrigado, professor. Tchau, pessoal. É isso mesmo, quero agradecer a equipe do Globalizando. Aliás, toda a equipe do Globalizando vai estar em reunião daqui a pouco, reunião de pauta para trabalhar muito, para saber o que a gente vai fazer. Quem esteve no cronômetro hoje foi Matheus Santos e quem esteve na direção do estúdio foi a Yane. E esse programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral. O Calil está na transmissão aqui da nossa live do Instagram. A Jade Germano nas orientações, Ana Mel Grimati, Gabriela Alves, Pablo Silva na playlist, Larissa Schoenberg, Micael Martins, Lucas Patrick, Carla Botelho nas entrevistas, Agatha Poliani, Iane de Paula, Manuele Gaia, Marcelo Freitas, Giovana Maia e Juliane Vidal no Globalizando News, Heloísa Valente, Emi Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Matheus Santos, Calil Muniz, Iago Cruz, Stephanie Campolungo e Nina Fernandes nas mídias, Paula Castro, Victoria Vidal, Paulo Victor Azevedo, Luciana Neves, Ana Clara Nunes e Lara Rabelo nas externas. Enzo Costa, Victor Calderaro, Josiane Mendes na produção de conteúdo, Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro, Lana Borges, Jamília Almada na revisão, Sérgio Salles e Maiara Batalha no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio, obrigado, Ardel Monteiro. A apresentação feminina é professor Mário Tito Almeida e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.